Meus irmãos, a paz do Senhor, querida igreja, seja bem-vinda à Escola Bíblica Dominical e também ao nosso canal. Este canal tem por objetivo fazer comentários da lição da Escola Bíblica Dominical, contribuindo com a sua aula aí na sua congregação. A lição de hoje é a lição de número 3, Introdução ao Gênesis. Quero lhe convidar a permanecer no vídeo até o final, onde eu vou estar trazendo para vocês alguns subsídios a mais, além do que está na nossa lição, para que você possa enriquecer a sua aula. Iniciando a nossa lição, capítulo 1, Gênesis e seu conteúdo. Nesse primeiro capítulo, vamos ver a etimologia da palavra Gênesis. É do nosso conhecimento que a primeira Bíblia a ser escrita foi escrita no hebraico. Logo, não tinha como o primeiro livro da Bíblia chamar-se Gênesis. Havia um costume entre os hebreus de que para titularizar um livro, levava-se em consideração as primeiras frases escritas naquele texto. E em Gênesis capítulo 1 e verso 1, o texto inicia: "No princípio criou Deus". Esta palavra "no princípio" se tornou o título do primeiro livro da Bíblia. No princípio, no hebraico, significa Bereshit. Bereshit é o início da referência de Gênesis. E no original hebraico, esse é o nome do livro. Quando o original hebraico da Bíblia foi traduzido para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, a Septuaginta utilizou-se não mais da primeira palavra do texto, mas sim de todo o conteúdo que está sendo tratado naquele livro. E o conteúdo de Gênesis trata sobre a origem de todas as coisas. E origem é o nome Gênesis. Gênesis significa origem. Dessa forma, titularizamos o primeiro livro da nossa Bíblia como o livro de Gênesis. Dando continuidade à lição, diz assim o texto: Moisés é o responsável pela autoria do livro. Vamos falar agora um pouco acerca da autoria do livro de Gênesis. Acompanhe aí na sua tela. Escritor / autor. Fazendo essa distinção, irmão, eu considero muito importante porque Deus nunca escreveu nenhum livro da Bíblia. A única coisa que Deus escreveu e está registrado na Bíblia foram as tábuas dos 10 mandamentos, que foram escritas em pedra. Ali foi Deus quem escreveu. Porém, Moisés a quebrou posteriormente. Então, Deus nunca escreveu nenhum livro da Bíblia. Os escritores são homens inspirados por Deus. Logo, o autor da Bíblia é Deus e os escritores são os homens. Olha o texto aí. Tanto as escrituras, registrada em Lucas 24:44, como a tradição judaica, que está registrada no Talmud. O Talmud é o livro da tradição dos judeus. Era lá que eles escreviam todas as suas tradições. Então, tanto as Escrituras como o Talmud atribuem o livro de Gênesis a Moisés. Moisés recebe aí 2 títulos, o título de profeta e de legislador, entre muitos outros que esse servo de Deus pode receber. Olha só o que diz a Bíblia. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Atos capítulo 7, versículo 22. Certamente que Moisés era o mais preparado entre milhares de judeus que saíram do Egito. E isso com certeza contribuiu para que Deus o usasse de forma ainda mais extraordinária. Porém, e é claro que não é essa a única razão pelo qual o livro da Bíblia Sagrada é tão extraordinário, mas sim porque existe ali uma origem divina. Nesse sentido, vamos falar aí sobre as fontes do texto de Gênesis. Lembrando, é claro, e considerando que Moisés
ele nasceu no Êxodo, logo ele não estava lá no Gênesis para poder escrevê-lo. Então considera-se essas três opções aí como fontes do texto do Gênesis. Nós temos a tradição oral, que seria aquela de que as histórias iam passando de pai para filho até chegar a Moisés, e por isso ele teria escrito Gênesis. Em segunda opção, nós temos os escritos, ou seja, textos que foram escritos anteriores a Moisés e ele, tendo acesso, utilizou-se dessas bibliografias para compor o livro de Gênesis. E temos a última opção, que na minha opinião é a opção mais relevante. Não desconsideramos a tradição oral e não desconsideramos também os escritos, mas o próprio contexto de Gênesis sugere para nós que houve a necessidade de uma inspiração divina, uma revelação de Deus, assim como está escrito no livro de Gênesis. Perceba, meu irmão, que até poderia ter acontecido de que ele tivesse acesso a escritos e a tradições orais, mas existem certos textos do livro de Gênesis, como por exemplo o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, quando nem o homem estava ainda criado. Como é que se poderia ter noção de tudo isso se não fosse por uma revelação divina? Então, meu irmão, eu acredito que assim como Deus revelou para João o futuro no Apocalipse, assim também Deus revelou o passado para Moisés, lhe dando o livro de Gênesis. Ainda no primeiro capítulo, nós vamos falar agora sobre o conteúdo do livro do Gênesis. Esse conteúdo ele foi dividido por tópicos, que aqui na nossa lição nós chamamos de esboço. Esboço seria transformar o livro num sumário, num índice. Seria como se nós fizéssemos um resumo do livro por tópicos. Isto é, um esboço. Acompanhe aí na sua tela e vamos ver o que a nossa lição está nos mostrando. Nós temos aí Gênesis e seu conteúdo. O primeiro tipo de esboço que a nossa lição apresenta é o esboço histórico, que ele é mais geral e mais popular, é o mais comum entre os esboços, que divide o livro de Gênesis é dividido de duas formas. É a história primordial e a história patriarcal. A história primordial seria aquela que está registrada do capítulo 1 até o capítulo 11. Registra-se aqui as histórias da criação, de Adão e Eva, de Caim e Abel, de Noé, dilúvio, da Torre de Babel e outras histórias. E nós temos aí no ponto B a história patriarcal, que a partir do capítulo 11 vem trazendo para nós essas informações. Vem falando sobre Abraão, Isaque, Jacó e seus 12 filhos, que foram o começo das tribos de Israel. E o livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez com que os seus irmãos e o seu pai fossem morar no Egito. Meus irmãos, esse primeiro esboço é considerado o esboço mais comum e o mais usual, porque ele divide ali de uma forma bem interessante o livro de Gênesis em duas partes. Vamos olhar agora os demais esboços. Acompanhe aí na sua tela. Nós temos agora aí o segundo esboço, que é o esboço temático. Esse divide o livro de Gênesis em 4 assuntos principais, que é o livro do princípio, o livro da fé, o livro da luta e o livro da direção. Dando continuidade, vamos ver também o de número 3, que são o esboço detalhado do conteúdo. Esse esboço detalhado ele já divide de forma mais minuciosa. Nós não vamos ver aqui todos esses itens, porque não temos tempo para isso. Mas o esboço detalhado ele é dividido na história da criação, que é o ponto A. Nós temos aí 2 tópicos, que é a criação dos céus e da terra e a criação dos seres viventes. Passamos agora para a parte B, que é a segunda divisão do esboço detalhado, que é a história humana. Aí nós temos aí esses 12 tópicos que tratam aí acerca da história humana. E temos ainda a terceira divisão desse esboço, que traz consigo aí 28 tópicos, que não dá para nós citarmos todos.
mas fica aí registrado para o conhecimento dos nossos amados irmãos. Entramos agora para o capítulo de número 2, que traz como tema importância do livro, a importância do livro de Gênesis. Essa importância ela é tratada em 3 aspectos na nossa lição. O primeiro é o teológico, o segundo o literário e terceiro o histórico. O primeiro, o teológico, é a forma como Deus é apresentado no livro de Gênesis. E aqui, meu irmão, tem uma coisa interessante. O livro de Gênesis não é um livro argumentativo, ou seja, ele não tem argumentos para provar a existência de Deus e nem tem a intenção de provar a existência de Deus. O livro de Gênesis simplesmente diz que Deus existe e ponto final. Mas o livro de Gênesis, no seu contexto teológico, nós conseguimos extrair dele diversos ensinos acerca da pessoa divina. Então vamos dar uma olhada dentro do livro de Gênesis, a doutrina de Deus, a forma como Deus é apresentado no livro de Gênesis. Acompanhe aí. Primeiro, Deus é apresentado no livro de Gênesis como um Deus que é único e supremo, ou seja, está dando aí a ideia para nós da adoração de um único e verdadeiro Deus, que é o monoteísmo. Gênesis também apresenta Deus como um Deus onipotente, ou seja, tudo criou pelo poder da sua palavra. Gênesis também apresenta Deus como um Deus que é onisciente, ou seja, ele sabe e conhece todas as coisas, e assim ele conseguiu conduzir a história da humanidade. 4. Deus é extremamente sábio, ou seja, a sua sabedoria, meu irmão, fez com que ele criasse os céus e a terra de uma forma tão perfeita que consegue se interagir toda a natureza com uma perfeição inacreditável. O livro de Gênesis também apresenta Deus como um Deus amoroso e acessível à sua criação. Ou seja, Deus sempre demonstrou interesse em conviver com o homem. Nós temos também, aqui na nossa lição, a doutrina da criação, que é um outro importante ensino do livro de Gênesis. Olha só o que diz a nossa lição. Gênesis oferece também um tratamento teológico às questões da origem do mundo, origem do homem, origem do pecado e aos problemas da queda do homem do estado da graça. Meus irmãos, o livro de Gênesis também traz para nós a doutrina da criação, ou seja, os ensinos acerca da criação. Queridos, pensem comigo. O que seria da teologia se não houvesse o livro de Gênesis? Imagina aí, se não existisse o livro de Gênesis, nós não saberíamos a origem do pecado, nós não teríamos base para falar que Deus é criador de todas as coisas ou como foi que ele criou todas as coisas. Se não houvesse o livro de Gênesis, nós não saberíamos qual seria a origem do povo de Israel, nós não saberíamos do dilúvio, nós não saberíamos da origem de todas as línguas, dessa variedade de línguas. Imagine a teologia sem o livro de Gênesis, meu irmão. Não dá para imaginar. Ficaria tantas perguntas e tantas dúvidas na nossa cabeça que nós nunca conseguiríamos chegar a uma resposta. Estaríamos somente no campo da suposição e das teorias. Mas graças a Deus que temos o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis traz todas essas explicações para nós. O livro de Gênesis também traz para nós a doutrina da salvação, ou o princípio da doutrina da salvação, que é através de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, Deus faz uma promessa que ali é o início da promessa da salvação, ou da doutrina da salvação, que é quando Deus promete que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ali inicia o projeto da nossa salvação. Inicia-se na prática, porque na verdade o projeto de Deus estava feito desde antes da fundação do mundo. Olha só o que diz a nossa lição. O livro narra como um remanescente da raça humana foi providencialmente poupado e preparado de maneira tal a permitir o crescimento do plano da redenção, sob a direção do Pai para toda a humanidade. Ou seja, o Gênesis traz para nós a origem da nossa salvação.
Lá no livro de João, no capítulo 4 e verso 22, diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E onde é que os judeus iniciam lá no livro de Gênesis. Dando continuidade ao capítulo, nós vamos entrar agora para o aspecto literário, que é um dos aspectos que demonstram a importância do livro de Gênesis. Olha só o que diz a nossa lição. O livro de Gênesis é considerado uma das grandes obras literárias de todas as épocas. Seu autor descreve as atividades de Deus como guia da criação e da história de maneira vigorosa. Meu irmão, eu não sei se você vai pensar como eu ou se você vai concordar comigo, mas eu costumo pensar no livro de Gênesis como um roteiro de um filme de ação. Eu penso no livro de Gênesis mais ou menos assim: Deus criou no roteiro da história um mundo perfeito, aparece um vilão, que é o inimigo, que é a serpente, tenta desestabilizar o mundo perfeito que Deus criou e derruba a maior criação de Deus, que é o ser humano. E o ser humano se torna vítima. Agora nós temos um vilão e temos uma vítima no roteiro do filme de ação. Deus, então, escolhe uma família como protagonista dessa história, que é a família de Israel. E dentro desta família nascerá um que será o grande herói que vai destruir o vilão e salvar a vítima, que é a humanidade. Esse grande herói, descendente da família de Israel, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você até nunca tenha pensado dessa forma, mas dessa forma fica fácil nós entendermos que a forma literária como foi escrito o livro de Gênesis seguiu uma sequência lógica, tentando chegar no objetivo, ou no interesse de chegar no objetivo. E o objetivo divino foi sempre demonstrar que o projeto da salvação estava em plena execução. Olha só o que diz a nossa lição sobre a forma literária do livro de Gênesis. Os contos individuais são verdadeiras obras-primas de narrativas interessante e intensa. Narrativa interessante e intensa? Meu irmão, olha a história de Noé, é uma narrativa interessantíssima e bastante intensa. Ainda diz a lição: são entrelaçados inteligentemente, não prejudicando assim a unidade do tema. Entrelaçado e inteligente, eu vejo a história de Esaú e de Jacó. Uma hora um estava bem e o outro depois não estava. Jacó rouba a primogenitura do seu irmão. Lá na frente, Jacó tem que pedir perdão para o seu irmão. O seu irmão, chorando, perdoa a seu irmão Jacó. Uma história entrelaçada e bastante inteligente. Olha só, temas vitais para o homem envolvendo suas mais profundas necessidades e aspirações são tratadas de maneira extremamente simples. Isso é uma virtude muito grande do livro de Gênesis. Ele é tão fácil a sua leitura que até pessoas que não possuem grande graus de conhecimento podem entender com facilidade. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Meus irmãos, entramos agora para o último capítulo da nossa lição, o último tópico, melhor dizendo, que é o aspecto histórico, que é um dos aspectos que demonstra a importância do livro de Gênesis. A nossa revista diz assim: como história, os primeiros capítulos de Gênesis ilustram somente o status da cosmologia hebraica daquela época. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ali só fala para nós acerca da origem, de todas as coisas. Então a cosmologia hebraica é a forma como os hebreus percebem a origem de tudo. E percebem da mesma forma que nós, que é a teoria da criação, que de Deus passou a existir todas as coisas. Considerando a relevância histórica do livro de Gênesis, nós temos a partir do capítulo 12 várias histórias que estão registradas aqui na nossa lição, algumas delas pelo menos.
Nós temos aí no ponto A, na descrição da expedição dos reis da Alta Ásia para a Ásia Ocidental. O contexto aqui está se referindo àquela passagem bíblica de Gênesis 14, em que Abraão permite a Ló escolher onde ele quer morar. Ele escolhe uma parte lá da terra, que era muito bonita aos olhos, ele então escolhe aquela parte e vai morar nela. Só que essa terra era próximo de Sodoma. E acontece uma guerra entre 4 reis e 5 reis. Está escrito lá em Gênesis 14. Esses 4 reis, eles brigam contra os 5, vencem a guerra e levam esse povo aqui escravizado. Como Ló vivia perto de Sodoma, é levado também como escravo. Abraão, ao saber dessa notícia, vai em direção aos 4 reis e vence uma batalha, utilizando ali a ajuda de alguns amigos seus, que foi chamado, e também os seus servos, que eram um total de 318, se não me falha a memória. Eles vão lá e vencem essa guerra e resgatam a Ló. É um contexto histórico que tem dentro do livro de Gênesis, porque ali está registrada a primeira guerra de todas as civilizações, né? Pelo menos da forma como guerra mesmo de reis contra reis está registrada ali. Quando Abraão vence a guerra e volta, ele se encontra com Melquisedeque, que é o ponto B aqui, nos relatos a respeito da pessoa de Melquisedeque. E Melquisedeque era rei de Salém. Então perceba que o contexto histórico aqui está demonstrando para nós guerras, está demonstrando que já existia reinos naquela época, é o contexto histórico. C, na descrição dos detalhes circunstanciais envolvendo a compra de um cemitério hereditário. Esse cemitério foi comprado por Abraão. Quando Sara faleceu, Abraão compra um campo, o campo de Macpela, e lá nesse local ele enterra sua esposa Sara. Quando Abraão morre, Abraão também é enterrado no mesmo lugar que Sara. Por isso é considerado aqui um cemitério hereditário. Porque aqui estão enterrados não somente Abraão e Sara, mas estão enterrados os 3 patriarcas. Quando Jacó morreu, juntamente com a sua esposa, foi colocado nesse mesmo túmulo. Quando Isaac também morreu, juntamente com a Raquel, eles também, o casal também foi colocado nesse mesmo campo. Então, por isso é considerado um cemitério hereditário, faz parte da história judaica. Nós temos também aqui o ponto D e o ponto E, na genealogia das tribos árabes e na genealogia de Edom, que esse Edom aqui é a genealogia de Esaú. Esses aqui, meus irmãos, é que Abraão e Isaac tiveram filhos fora da promessa, né? Então, Abraão teve um filho que foi, não apenas um, teve Ismael e teve outros filhos com a sua segunda mulher, que era Quetura. Então, desses filhos de Abraão vieram os árabes, está registrado como um contexto histórico da Bíblia Sagrada, e também tem o contexto histórico dos descendentes de Esaú. Esaú é filho de Isaac, que também não é filho da promessa, porque a promessa estava com Jacó. Então essas genealogias estão escritas ali, nos trazendo um contexto histórico da origem, né, da civilização que descenderam tanto de Ismael como também de Esaú. E por último, na história de José, a história patriarcal entra em contato com o Egito, ou seja, ali inicia aquele período em que Israel esteve dentro do Egito e em vários aspectos está registrado no livro de Gênesis coisas sobre o Egito que hoje nós sabemos que é verdade, porque o próprio Egito também registrava suas histórias. Então, embora a Bíblia não seja um livro de história, mas no contexto da escritura bíblica estão ali escritos vários relatos que comprovam e corroboram a história desde a origem de todas as coisas. Meus irmãos, como eu prometi lá no iniciozinho da nossa lição, eu trouxe também para os irmãos alguns textos a mais que podem enriquecer a sua aula. Acompanhe aí.
Eu trouxe aí para vocês aí um breve comentário da Bíblia Dake acerca do livro de Gênesis, que falando sobre o propósito de Gênesis e também a estatística de Gênesis. Trouxe também para os irmãos um referencial aí da Bíblia, aplicação pessoal, que traz aí esses megas temas a respeito do livro de Gênesis, né, que foram extraídos de Gênesis, e também tem aí a Bíblia Pentecostal, que traz 6 características especiais dentro do livro de Gênesis. Meus queridos, espero que essa aula possa contribuir para a sua escola bíblica dominical e que a sua EBD seja uma bênção. Muito obrigado pela sua audiência até o final desse vídeo. Quero lhe fazer um pedido. Se essas aulas têm contribuído para a sua escola bíblica dominical e você ainda não é um inscrito do nosso canal, faça parte da nossa história. Se inscreva aí no nosso canal, acione o sininho, que semanalmente nós estamos publicando um novo vídeo a respeito das nossas aulas e você vai saber de primeira mão, porque o YouTube vai estar lhe avisando. Então faça um comentário, se inscreva em nosso canal, faça parte da nossa história e nós ficamos agradecidos. Deus abençoe a sua classe, Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical e até o domingo que vem, em nome de Jesus.